Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Comércio, a revista eletrônica do Cindy Lojas São Paulo, que aborda os temas de maior interesse das empresas do comércio varejista da nossa capital. Confira agora os destaques dessa edição. O lançamento do programa Rua Viva marca uma nova etapa das ações de representatividade do Cindy Lojas São Paulo, com foco na identificação de problemas urbanos que afetam os corredores comerciais e na busca por soluções junto ao poder público. Após um primeiro semestre impulsionado pelas principais datas do varejo e pela Copa do Mundo, empresários acompanham com atenção os indicadores econômicos para avaliar as perspectivas do comércio na segunda metade de 2026. A ampliação dos serviços oferecidos aos associados passa a incluir atendimento especializado em direito da saúde, voltado à obtenção rápida de decisões judiciais em casos de negativas de tratamentos, exames, medicamentos e internações. Uma importante vitória judicial obtida pelo Cindy Lojas São Paulo reacende o debate sobre a incidência do PIS e da CONFINS e abre caminho para a recuperação de créditos por parte das empresas abrangidas pela ação coletiva. O período de transição da reforma tributária impõe novos desafios operacionais às empresas e reforça a necessidade de orientação especializada para a adaptação às mudanças do sistema fiscal. Conheça o plantão da reforma tributária. A retenção de talentos ganha espaço na agenda dos empresários, diante de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e da necessidade de desenvolver lideranças capazes de engajar e manter profissionais qualificados. E no quadro Bairros que Contam Histórias, o Conexão Comércio visita Moema, um dos principais polos de comércio de rua da capital paulista, reconhecido pela diversidade de serviços, conveniência e forte economia local. O Conexão Comércio começa agora. O Comitê de Assuntos Metropolitanos do Cindy Lojas São Paulo tem como objetivo trazer a visão dos empresários do comércio da capital para cooperar com as autoridades públicas na solução de ocorrências e melhoria do ambiente de negócios. Como parte integrante das ações do Grupo de Trabalho para 2026, a entidade lança o novo programa Rua Viva, que consiste em efetuar diagnósticos de eventuais problemas que afetam as ruas comerciais para apresentação ao poder público, objetivando a revitalização das regiões e a reativação do comércio de rua. Fortalecer o comércio de rua e contribuir para a revitalização dos principais corredores comerciais da capital paulista. Esse é o objetivo do programa Rua Viva, lançado pelo Cindy Lojas São Paulo como parte das ações do Comitê de Assuntos Metropolitanos para 2026. A iniciativa prevê a realização de visitas técnicas para identificar desafios que impactam a atividade comercial, como questões de infraestrutura urbana, mobilidade, segurança e manutenção dos espaços públicos. As informações levantadas serão consolidadas em diagnósticos e encaminhadas aos órgãos competentes, buscando soluções que favoreçam empresários, consumidores e moradores. O programa Rua Viva nasce com a proposta de aproximar ainda mais o setor comercial do poder público. A ideia é percorrer diferentes regiões da cidade, ouvir os empresários, identificar demandas locais e contribuir para a construção de ambientes mais atrativos, seguros e favoráveis ao desenvolvimento dos negócios. É uma vontade antiga nossa de melhorar os centros comerciais, né? E aí nós enxergamos que os centros comerciais seriam importante uma revitalização. Então, fomos nos órgãos públicos, junto à prefeitura, eles já tinham até hoje, um planejamento de melhoria, né? Além de mapear oportunidades de melhoria, o programa pretende estimular a valorização dos polos comerciais de bairro, fortalecendo a economia local e incentivando a circulação de consumidores nesses espaços. Então a gente vem em contato com os órgãos públicos, tentando apoiar, levamos os nossos lojistas para dar opinião nesses centros comerciais, e nós estamos acompanhando vários outros lugares, como houve na região das motos, na Santa Efigênia está acontecendo, na 7 de Abril. Então eles estão fazendo um circuito, né, comercial que é muito importante para nós.
Então, estamos apoiando de toda e qualquer forma que a gente possa fazê-lo, estamos, né, nesse sentido. As ações do Rua Viva serão realizadas ao longo do ano em diferentes corredores comerciais da cidade, ampliando o diálogo entre comerciantes e autoridades públicas em busca de soluções para os desafios urbanos. Então, essa conversa que está tendo assim, de lojas, lojistas e os órgãos públicos, está sendo maravilhoso. Então, e vem os engenheiros, tudo, eles vêm, escutam as opiniões, né? São muito importantes. Toda obra traz um transtorno. Então, o Cindy-Lojas está fazendo esse papel de administrar, de levar para o lojista a situação, como vai acontecer, o que vai acontecer. Então, tudo isso está sendo conversado. Esse é o nosso papel de coordenar esse movimento. Fique ligado nos canais de comunicação do Cindy Loja São Paulo para ficar por dentro do calendário de visitações e ações do programa Rua Viva, cuja programação prevê percorrer os principais corredores comerciais da capital paulista. Após um primeiro semestre marcado por datas comerciais importantes, como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, e impulsionado pela Copa do Mundo de Futebol, o varejo da capital paulista começa a se preparar para a segunda metade de 2026. Em um cenário ainda influenciado pelo comportamento cauteloso dos consumidores, pelas condições de crédito e pela dinâmica da inflação e dos juros, empresários acompanham atentamente os indicadores econômicos para planejar estratégias, ajustar estoques e identificar tendências de consumo. Nesta edição, o consultor econômico do Cindy Lojas São Paulo e especialista, Jaime Vasconcelos, analisa as perspectivas para os próximos meses e os fatores que devem impactar o desempenho do comércio até o fim do ano. Jaime, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, um prazer te receber aqui na nossa 5ª edição do Conexão Comércio. Estar na Conexão é sempre um privilégio. Muito obrigado novamente. Maravilha. Jaime, após um primeiro semestre impulsionado por algumas sazonalidades, né? Foi ano de Copa do Mundo, né? Tivemos o Dia dos Namorados. O que esperar para a segunda metade do ano? O que os empresários do comércio podem ter como expectativa para essa segunda parte? Ter alguma esperança. É importante frisar, o primeiro semestre ele terminou um pouquinho pior do que se esperava. E eu estou falando isso especialmente porque tivemos uma inflação um pouco mais pesada do que a prevista e juros também que não caíram tanto quanto era esperado, porque a Selic também está caindo bem devagarzinho e pode até parar de cair. Agora, não podemos nos esquecer, o segundo semestre, tradicionalmente para o varejo paulistano, ele é melhor todos os anos do que o primeiro semestre. Quando eu falo melhor, é importante quantificar. Para se ter uma ideia, o varejo paulistano, em termos de faturamento bruto real, ele tem um desempenho 10 bilhões de reais a mais na segunda metade do ano do que em relação à primeira. E desses 10 bilhões, o adicional do segmento de vestuário, calçados e acessórios pessoais, ele tem 50% disso, 5 bilhões de reais. Isso significa, mesmo que o segundo semestre desse ano não tenha um crescimento de vendas tão poderoso em relação ao ano passado, é bem provável que fiquemos no 0 a 0, ainda assim teremos uma segunda metade melhor que a primeira. Nós temos um consumidor retraído, com renda comprometida, mas ainda assim teremos uma segunda metade do ano um pouquinho melhor do que a primeira. Em relação ao ano passado, 0 de crescimento. Mas em relação aos primeiros 6 meses, temos aí um incremento de vendas importante para o comerciante. Perfeito. Falando um pouquinho de algumas variáveis, como inflação, juros, acesso ao crédito, comportamento do consumidor, como é que, na sua visão, isso tende a moldar as estratégias do empresário para essa travessia desse segundo semestre? Né? É uma pergunta excelente. Sabendo que o segundo semestre desse ano vai ser bem parecido com o segundo semestre do ano passado, a dica está dada em termos do que o varejista precisa comprar, tanto em tipo de item quanto em quantidade de item, a precificação necessária para poder atrair esse consumidor, principalmente em datas especiais. E sobre as variáveis, nós temos uma contradição na economia e que impacta o nosso varejo. Uma contradição em que pé? Nós temos forças que puxam o varejo ainda para cima e forças que puxam para baixo. Quem puxa para cima o desempenho do varejo e sustenta principalmente setores essenciais? A renda, que está sustentada pelo emprego que ainda cresce tanto em São Paulo, quanto no estado, quanto no Brasil.
Tem emprego sendo gerado e renda sendo sustentada. E por que isso não significa uma realidade melhor? Porque mesmo com renda, nós temos uma população com grande comprometimento desta renda com dívidas, seja elas em atraso ou também não conseguindo fazer empréstimos, pelo menos empréstimos mais baratos, porque o crédito está caro, o crédito está seletivo, ou seja, a capacidade da sua renda multiplicar em crédito para que você tenha uma qualidade de vida um pouco melhor está bem restrita esse ano. Então essas forças puxando o varejo ora para cima, ora para baixo, dá essa sensação de marasmo. Alguns segmentos têm uma qualidade de performance melhor que outras. Segmentos de bens de consumo não adiável ou considerados essenciais, como medicamentos, alimentos, setor pet, são segmentos que têm um nível de estabilidade de demanda e que deve se manter nessa segunda metade do ano. Agora, aqueles ramos que têm mercadorias de valor um pouco mais elevado, que depende de crédito da população para poder consumir, esse está numa situação um pouco mais difícil. Eu estou falando de quem? Automóveis, materiais de construção, móveis, eletrodomésticos. Então nós temos um segundo semestre um pouco esquizofrênico. Para alguns setores, um pouco mais de estabilidade, para outros, um pouco mais de dificuldade. A tendência é que nós tenhamos as mesmas dicas da primeira metade do ano para o empresário. Manter um grau de eficiência fortíssimo de fluxo de caixa, de reserva de liquidez, porque o crédito está caro, se precisar vai pagar muito juro, e trabalhar de forma hercúlea na relação com o consumidor, em vários pontos de contato, para além do velho e conhecido balcão. Nós estamos falando de rede social, de aplicativo de mensagens diretas. É importante que o empresário fique de olho, principalmente na movimentação dos consumidores em datas especiais. Temos aí um segundo semestre, se não é de projeções muito positivas, pelo menos de alguma esperança que a performance do varejo paulistano continue pelo menos como no primeiro semestre. Se ela não está fenomenal, ainda não está em uma derrocada plena. Perfeito, Jaime. Muito obrigado mais uma vez por essas orientações para mais uma travessia, né? É uma travessia que não é simples, mas é necessária. O varejo é um setor resiliente e continuará resiliente. Vamos trabalhar bastante, ter fé e esperar que o ambiente econômico também nos ajude um pouquinho. Não vai ser fácil, mas é necessário continuar com essa resiliência que caracteriza o nosso setor. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado, Jaime. Até o próximo encontro. Até a próxima. Abraço. O Cindy Lojas possui, dentro da sua estrutura operacional, o Departamento de Economia e Tributação, que tem a função de levar aos empresários lojistas informações sobre indicadores econômicos e fiscais que interferem diretamente na gestão empresarial do varejo. Fique ligado nos nossos canais de comunicação. O Cindy Loja São Paulo, com foco em atender as principais necessidades de seus associados, firmou parceria para disponibilizar o serviço especializado na defesa do direito à saúde, com foco na obtenção rápida de decisões judiciais que garantam acesso a tratamentos, exames, medicamentos e internações. Para trazer mais informações sobre esse novo benefício oferecido aos empresários associados, o Conexão Comércio recebeu Flávio Monteiro e Roberto Leite, especializados na área de Direito da Saúde. Muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção em nos receber aqui no nosso Conexão. A primeira pergunta, quais são os principais problemas relacionados, ao direito à saúde, que podem ser resolvidos por essa parceria firmada entre o Cindy Lojas e vocês? Para os associados, por gentileza. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. Os convênios médicos têm, nos últimos anos, de forma reiterada, negado alguns tratamentos e também medicações que são indicadas pelos médicos, né? E alguns tratamentos, inclusive, que estão no rol da ANS. E diante disso, algumas medidas administrativas são tomadas, como reclamação na ouvidoria ou no GovBR, lá no Consumidor GovBR, mas elas não surtem o efeito desejado, que é justamente buscar o tratamento. Aí que entra o advogado, né, a contratação de um advogado especialista, no sentido de obter, se nos casos de tratamentos emergenciais, uma liminar, atendendo-se a requisitos, né, legais e do próprio o entendimento jurisprudencial. E, nesse sentido, em sentença final, consolidar a decisão de que esse tratamento deveria ter sido atendido pelo convênio médico.
Os convênios médicos eles têm atuado dessa forma porque, via de regra, os seus clientes eles acabam não buscando um advogado, não acabam buscando o poder judiciário, no sentido de ter o seu direito resguardado, e, obviamente, com isso, eles acabam obtendo algum lucro econômico, né? Então, quando há uma oposição por parte do convênio no tratamento, a pessoa tem opções administrativas, né, que, via de regra, acabam não resultando, não dando resultado, e aí busca-se a esfera judicial, em alguns casos pode-se ir diretamente, mas aí eu acredito que na maioria dos tratamentos supera o valor da alçada, acaba se contratando um advogado para obter o seu direito resguardado, né? Tentar, pelo menos, a busca da tutela jurisdicional, no sentido de que esse tratamento seja realizado. Ok, doutor. Em linhas gerais, como é que funciona essa atuação jurídica, né, para garantir esse acesso rápido, né, a tratamentos, exames, medicamentos? Então, existem alguns requisitos, né? Tem que ter a negativa do convênio médico, precisa ver se esse tratamento está no rol. Se ele não estiver no rol, precisa ter documentos científicos que comprovem que existe efetividade, porque pode existir um tratamento no rol que seja similar, que atenda também ao problema de saúde, mas ele não é tão moderno. Por exemplo, ele pode ser, esse tratamento que está no rol, ele pode ser invasivo, ele pode gerar colaterais, e o novo tratamento ele pode ser menos invasivo, o resultado positivo, e gerar menos colaterais. Para liminar, existem alguns requisitos que seriam, na realidade, a negativa, estar no rol ou não, ter a indicação médica, se não está no rol, ter o documento científico que comprove a efetividade desse tratamento, que dê para ser aceito pelo nosso judiciário. Existem alguns órgãos internacionais que são efetivamente aceitos pelo Poder Judiciário, pelo juiz, na hora dele analisar. Basicamente é isso, né? De posse dessa documentação, você busca uma liminar, tenta uma liminar, a probabilidade é de 90%, né? O advogado ele nunca garante 100% de uma liminar. Não havendo a liminar, aí se recorre, enfim, aí existem outras medidas para serem tomadas. Doutor Roberto, vocês poderiam mencionar assim, algum caso prático bem sucedido dessa intervenção judicial, por favor? Nós tivemos uma cliente que ela tinha que fazer um tratamento de um câncer, né, na cabeça, né, no cérebro, né? E, além dos tratamentos convencionais, ela tinha que tomar uma medicação, e essa medicação ela não foi suportada pelo convênio. E aí teve que se tomar uma medida judicial para que essa medicação, salvo o melhor juízo, ela custava quase R$100 mil. Ela teve que ser... nós tivemos que entrar com uma medida judicial para que o convênio médico absorvesse e pagasse essa medicação. Ela tomava essa medicação, se eu não estou enganado, acho que toma uma por mês, enfim, eu não lembro bem, mas aí o convênio médico foi obrigado, e aí entrou junto do tratamento que já tinha sido aprovado essa medicação para o tratamento da enfermidade que essa pessoa possuía. Perfeito. Dr. Roberto Leite, muito obrigado pela presença, Dr. Flávio, pelos esclarecimimentos, mais essa parceria que tende aí a contribuir com Estamos a à jornada dos disposição. nossos empresários associados. Muito obrigado mais uma vez. E agradecemos também. Um grande abraço. Em caso de dúvidas sobre esse assunto, entre em contato com os canais de comunicação do Cindy Lojas São Paulo, cuja equipe está preparada para esclarecer todos os pontos de mais esse benefício oferecido às empresas associadas. O Cindy Lojas São Paulo conquistou uma importante vitória judicial em ação coletiva que discutiu a incidência do PIS e da COFINS sobre a totalidade das receitas das empresas. Em participação remota, o consultor jurídico do Cindy Lojas São Paulo, Bruno Monteiro, explica os detalhes da ação, os critérios para adesão e os procedimentos para a recuperação dos créditos. Boa tarde, lojistas filiados ao Cindy Lojas. Hoje eu vim tratar de mais uma ação também vitoriosa que o sindicato ajuizou em prol de seus filiados.
Dessa vez foi uma recuperação de PIS/COFINS. O sindicato ajuizou lá em 2008 ainda. A ação transitou em julgado em 2021 e ela conquistou um direito específico para os contribuintes que sejam do lucro presumido. E tem uma pequena hipótese que também cabe para o lucro real. Eu vou explicar. Lá no ano de 1998, existia uma lei federal, a Lei 9718 de 98, que aumentou de forma ilegal a base de cálculo do PIS e da COFINS. Até então, a base de cálculo do PIS e da COFINS era o faturamento da empresa, que era entendido como a receita operacional da empresa. A Lei 9718 aumentou essa base de cálculo para a receita bruta da empresa, que envolve tanto a receita operacional quanto a receita não operacional. O sindicato foi rápido, ajuizou uma ação e foi vitorioso. Então, o que se tem é o seguinte: para as empresas do lucro presumido, a gente pode conseguir uma recuperação de PIS/COFINS lá de 2003 até dezembro de 2014, que foi quando a legislação mudou, agora de forma correta. E essa recuperação ela é limitada às receitas não operacionais. Então, por exemplo, se a sua empresa, além de ter as operações normais, aluga um galpão, por exemplo, tem receita de aluguel, essas são receitas não operacionais. E para as empresas do lucro real, a gente consegue essa recuperação de PIS/COFINS específica para a receita não operacional das aplicações financeiras, também até dezembro de 2014. Então, se você tiver interesse, entre em contato com o sindicato e que ele vai lhe orientar sobre como você faz os próximos passos para se beneficiar dessa recuperação. Acesse o website do Sindlojas São Paulo para conhecer as diversas ações judiciais movidas pela entidade, para corrigir injustiças que elevam custos e causam prejuízos aos empresários. As ações de representatividade do Sindlojas São Paulo têm se concentrado em diversas frentes nas últimas semanas. Confira agora a nossa agenda institucional. O Sindlojas participou do 41º Congresso Nacional dos Sindicatos Empresariais, em Blumenau, Santa Catarina, que objetivou compartilhar conhecimentos e debater cenários para fortalecer o ambiente de negócios. O presidente Aldo Macri comandou o evento com empresários da Câmara Setorial de Papelaria e Uniformes, que discutiu aprimoramentos no programa de material escolar da Prefeitura de São Paulo. O presidente Aldo Macri recebeu, na sede do Sindlojas São Paulo, Luiz Galina, diretor regional do Sesc São Paulo, para a gravação de episódio do programa Na Vitrine. E por fim, o Sindlojas se reuniu com o presidente da SP Turis, Marcelo Salles, para discussão sobre projetos defendidos pela entidade em seu Comitê de Assuntos Metropolitanos. O falecimento de um sócio titular de empresa é um momento delicado para familiares e colaboradores, mas também pode trazer importantes implicações jurídicas e administrativas para a continuidade dos negócios. Pensando em orientar empresários e profissionais da contabilidade sobre esses procedimentos, o Sindlojas São Paulo promoveu um encontro para apresentar as principais exigências e atualizações relacionadas aos casos de falecimento que impactam diretamente a rotina empresarial. Questões societárias decorrentes do falecimento de sócios ou empresários exigem atenção especial para garantir segurança jurídica e a continuidade das atividades empresariais. Com esse foco, o Sindlojas São Paulo reuniu empresários e contadores em um evento voltado ao esclarecimento dos principais procedimentos legais relacionados ao tema. Durante o encontro, especialistas apresentaram as exigências e atualizações que impactam diretamente o registro e a gestão das empresas. Entre os assuntos discutidos estiveram a dissolução parcial e total de sociedades, a sucessão das cotas do sócio falecido e os reflexos dessas situações na estrutura societária dos negócios. Nós agradecemos o espaço do Sindlojas para trazer aqui a junta comercial para tratar sobre esse assunto que é tão polêmico, porque geralmente quando tem o falecimento de um sócio, acontece 1001 coisas. A programação também abordou temas específicos, como os procedimentos aplicáveis ao falecimento do sócio de uma sociedade limitada unipessoal e a transferência de titularidade do empresário individual, casos que demandam cuidados e formalidades próprias. Temos dificuldades na emissão do DBE,
tem a formalização ali do inventário, e no inventário não indica as cotas, não conseguimos fazer a modificação, tem a possibilidade, agora que a instrução normativa do DREI foi atualizada, quanto à possibilidade da dissolução total e a dissolução parcial, que é um mecanismo muito importante para o usuário. Então, ele consegue ali, sem a necessidade de aguardar efetivamente o inventário, onde os próprios sócios eles consigam fazer o procedimento. A iniciativa faz parte das ações de capacitação promovidas pelo Sindlojas São Paulo para apoiar a gestão empresarial e manter seus associados atualizados sobre temas relevantes para o ambiente de negócios. Que é muito comum trazer o processo falando que é uma dissolução parcial, uma dissolução total, traz o inventário junto, ou não tem o inventário e não faz a indicação das cotas dentro desse inventário. Então, nós temos, ou coloca campo de assinatura no fecho do contrato para o sócio que já está falecido. Então, são uma série de coisas que nós temos ali dentro do processo que impacta para o deferimento. A agenda de cursos, palestras e eventos promovidos pelo Sindlojas São Paulo pode ser acompanhada pelos canais oficiais da entidade. As iniciativas têm como objetivo oferecer informação qualificada e contribuir para uma gestão cada vez mais segura e eficiente dos negócios. O período de transição da reforma tributária, em vigência neste ano de 2026, traz, para além do conhecimento sobre os dispositivos da legislação, também a necessidade da familiaridade sobre os aspectos operacionais que implicam o dia a dia das empresas. Pensando nisso, o Sindlojas São Paulo disponibiliza mais um serviço em benefício das empresas associadas. Em participação remota, a especialista Cida Andrade traz, em primeira mão, os detalhes do novo plantão da reforma tributária. Olá, eu sou a Cida Andrade. Eu tenho uma novidade importante para compartilhar com você. A reforma tributária já está trazendo mudanças que vão impactar diretamente a rotina das empresas. E as decisões tomadas hoje podem fazer toda a diferença para o crescimento e desenvolvimento do seu negócio nos próximos anos. Por isso, é fundamental compreender o que está mudando e se preparar para fazer as melhores escolhas. Pensando em apoiar o empresário neste momento de transição, o Sindlojas São Paulo está lançando o plantão Tira a Dúvida da Reforma Tributária. Nesse atendimento, você poderá esclarecer suas dúvidas, entender os principais pontos da reforma e conhecer os impactos práticos dessas mudanças para o seu comércio. Os plantões acontecem todas as quartas-feiras, com um agendamento simples e rápido pelo site do Sindlojas São Paulo. Não deixe sua dúvida para depois. Aproveite essa oportunidade e conte com o Sindlojas São Paulo para enfrentar esse novo cenário com mais segurança. Acesse o site, faça seu agendamento e participe. Estou esperando por você. Entre em contato com os canais de comunicação do Sindlojas São Paulo para ficar por dentro dessa grande novidade que chega para contribuir com o desenvolvimento do seu negócio. Atrair profissionais qualificados já é um desafio para muitas empresas. Mantê-los engajados e comprometidos, então, tornou-se uma tarefa ainda mais estratégica em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Pensando nessa realidade, o Sindlojas São Paulo promoveu um encontro voltado a empresários e gestores para discutir os caminhos da retenção de talentos no varejo e os fatores que influenciam a permanência dos melhores profissionais nas equipes. A alta competitividade do mercado de trabalho e as mudanças nas expectativas dos profissionais têm levado as empresas a repensarem suas estratégias de gestão de pessoas. Mais do que oferecer remuneração atrativa, organizações de diferentes segmentos buscam criar ambientes capazes de estimular o engajamento e fortalecer a permanência dos talentos. Foi justamente esse o foco do 18º encontro do Proger, promovido pelo Sindlojas São Paulo. Durante o evento, especialistas discutiram os fatores que mais influenciam a retenção de profissionais em 2026, incluindo liderança, desenvolvimento comportamental, cultura organizacional e eficiência dos processos internos. Bom, participar da palestra, né, sobre manter talentos foi um momento de bastante reflexão, né, e também provocativo,
porque cuidar das pessoas, cuidar de talentos vai muito além, né, de somente lidar ali com no dia a dia, na operação, mas muito voltado também para a escuta, né, para desenvolver pessoas, para estar próximo, para conhecer o profissional por trás do crachá. Aliás, acho que a empresa ela é formada, né, de maiores ativos que são as pessoas, e cuidar das pessoas também é cuidar da empresa, né? A programação também abordou a importância das chamadas soft skills, competências comportamentais cada vez mais valorizadas pelas organizações e que impactam diretamente o clima interno, a produtividade e o relacionamento entre líderes e colaboradores. Eu gostei muito da palestra, eu achei ela bem reflexiva. Os pontos trazidos, assim, fazer a gente sair realmente da zona de conforto e pensar fora da caixinha. Além de apresentar tendências e boas práticas, o encontro proporcionou um espaço para troca de experiências e discussões de soluções aplicáveis à realidade do varejo, preparando empresários para os desafios da gestão de pessoas nos próximos anos. Sem dúvida, né? Para manter os talentos dentro de uma empresa, é necessária uma gestão extremamente humanizada. É valorizar o capital humano, mesmo porque é ele que gera o capital financeiro, e sem dúvidas, existem metas a serem cumpridas, indicadores a serem performados, mas se você não cuidar de pessoas, nada acontece. Precisamos manter os talentos, e para isso, sem dúvida, sem uma gestão humanizada, cuidado com as pessoas, conhecê-las por trás do crachá, nada vai acontecer de maneira sustentável mesmo. A capacitação contínua de empresários e gestores faz parte do trabalho desenvolvido pelo Cindy Lojas São Paulo. A programação completa de palestras, cursos e eventos do Proger pode ser acompanhada pelos canais oficiais da entidade. Em São Paulo, alguns bairros se destacam não apenas pela infraestrutura e qualidade de vida, mas também pela força do comércio local. E nesta edição do quadro Bairros que Contam Histórias, vamos conhecer mais de perto Moema, um dos bairros mais valorizados da capital paulista e referência quando o assunto é comércio de rua e experiência de compra. Localizado na zona sul da capital, Moema cresceu acompanhando o desenvolvimento da cidade e se transformou em um dos bairros mais desejados para morar, trabalhar e consumir. Conhecido pelas suas arborizadas e pela forte presença do comércio de rua, o bairro reúne lojas de diversos segmentos, da moda à gastronomia, passando por decoração, serviços e conveniência. Moema é um exemplo de como o comércio de rua continua forte e relevante na capital paulista. Aqui, a experiência presencial, o atendimento personalizado e a diversidade de lojas ajudam a manter o bairro como referência para consumidores e empresários do varejo. A presença de consumidores com alto poder aquisitivo e o intenso fluxo diário de moradores e visitantes ajudam a movimentar a economia local e fortalecem o varejo da região. Para muitos empresários, investir em loja física em Moema significa estar em um dos polos comerciais mais consolidados da cidade. É um bairro que representa muito, né, a classe média alta e com essa característica, mãe, pai, filho, colégio, cachorro, tudo isso faz parte da vida familiar, faz parte da composição do público de Moema, né? Além da variedade comercial, Moema também se destaca pela mobilidade, pela proximidade com o Parque Ibirapuera e pela combinação entre vida residencial e atividade econômica. Essa integração contribui para manter o bairro ativo ao longo do dia e impulsiona os negócios locais. Tem o bairro próximo, por exemplo, Brooklyn, ou mesmo Morumbi, ou Vila Mariana, tudo converge para Moema. Moema tem uma diversidade enorme de segmentos, tanto para vestuário, como restaurantes, como casas de tecido para decoração. Então, o bairro se preparou, talvez até mesmo pela distribuição geográfica, ruas largas, muitas residências que foram transformadas em lojas, como é o caso da nossa aqui, da Uniflex Moema. Então, tudo isso
facilitou e muito. Mesmo diante das transformações do mercado e do avanço das vendas online, Moema mostra que a experiência física ainda é um diferencial competitivo importante para o varejo. Moema é um bairro que promove acolhimento, relacionamento, né? Onde as pessoas procuram por isso, né? Por um atendimento mais personalizado. As pessoas são bairristas, né? Então aqui, apesar de ter muito prédio, as pessoas caminham muito a pé. O bairro segue atraindo investimentos, novos empreendedores e consumidores em busca de praticidade, conveniência e atendimento próximo. Eu falo que o bairro de Moema hoje acho que em São Paulo é uma referência de valorização. Você tem um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. Você tem essa coisa das pessoas poderem caminhar na rua, é um bairro bonito, arborizado. Então, é um bairro que ainda tem muito... É atraente, é um bairro gostoso de estar, né? Você tem essa coisa de metrô agora, movimentação fácil. Então, eu posso dizer que é um bairro que a tendência é só valorizar mais. Moema segue como exemplo de um comércio de rua forte, diversificado e conectado às necessidades dos consumidores. Um modelo que reforça a importância dos negócios locais para o desenvolvimento da cidade. E essa edição do Conexão Comércio fica por aqui, reforçando o compromisso do Cindy Lojas São Paulo em levar informação relevante, oferecer orientação técnica e contribuir para o desenvolvimento do varejo da capital paulista. Continue nos acompanhando pelos canais oficiais do Cindy Lojas São Paulo para se manter atualizado sobre os temas que influenciam o dia a dia do comércio em São Paulo. Agradecemos a audiência e esperamos você na próxima edição.